Bom dia, amados, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Ah, bom. Isso. Obrigado. Então nós vamos continuar. Paramos 2 semanas aí, né? Nós tivemos assembleia e tudo mais. Então nós retornamos para o estudo de Gênesis, capítulo 9. Gênesis, capítulo 9. Nós estamos estudando desde a criação e vendo nos relatos bíblicos, nós estamos vendo alguns princípios que são importantes para nós entendermos como que é a sociedade, entendermos como que funciona o processo do nosso dia a dia. Mas é sempre bom lembrar que todo o texto bíblico, toda passagem, ela tem 2 preocupações. Primeira, responder as perguntas necessárias para o povo da época que foi escrito. Depois, trazer princípios e orientações e ordenanças divinas para pessoas que vão seguir e andar com Deus em todos os tempos da história. Por isso que a Bíblia é sempre atual, né? Ela tem um princípio da época e um princípio para nós hoje. Nesse sentido, Moisés, quando escreve o livro de Gênesis, na verdade escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios, ele tinha um propósito central da época, como nós já estudamos, né, que era fazer o processo de construção de uma identidade ao povo de Israel. Só para a gente recapitular, né, ele foi escrito quando Moisés saiu com o povo do Egito, da escravidão, e estava próximo ao Rio Jordão, próximo a Canaã, a terra prometida. Então Deus, que na minha concepção, os jovens bem falam que eu sempre uso essa expressão, Deus é um grande pedagogo. E antes de abrir as portas da terra prometida e entregar ao povo de Israel para a organização do povo, que seria o povo de Deus, Deus precisava desconstruir para construir. Desconstruir o quê? Aquela geração havia aprendido desde criança que existia um único Deus, o Deus de seus pais, mas eles foram criados na cultura, na culinária, na educação, princípios éticos e morais e na religiosidade dos egípcios. Então é a mesma coisa você ter um filho que desde bebezinho você fala que crê em Jesus, mas ele vai aprender todos os princípios de feitiçaria, de macumbaria, de espiritismo, de pecado, de libertinagem. Ele sabe que existe um Deus dos seus pais, mas o que ele aprendeu na prática foi ser tudo menos andar com Deus. Esse era o povo de Israel. Então Deus, para desconstruir e construir o projeto, mostrar quem é Deus, da onde o povo veio, como tudo aconteceu, Deus vai revelar por meio das narrativas de Moisés todas as informações. Então Gênesis tem a preocupação de ensinar o povo: existe um Deus todo-poderoso, Ele criou todas as coisas. A partir de todas as coisas, Ele formou o homem e a mulher segundo a imagem e semelhança. Deus fez uma aliança com o homem e a mulher, uma aliança de andar junto, tabernacular. Mas houve o pecado, e o pecado trouxe consequências de escravidão e de morte. Por isso vocês estavam no Egito. Mas Deus resolveu tirar vocês de lá e trouxe vocês para caminhar, e vai dar uma nova terra, e Deus vai viver com vocês, e vai andar com vocês. Deus preparou um lugar para a eternidade, onde Deus e vocês serão um só povo, um só Senhor.
Essa era a intenção de escrever Gênesis. Não é só contar histórias, e nem era responder questões científicas, mas sim construir no coração das pessoas uma identidade dizendo: nós nascemos de Deus, Deus anda conosco, e agora Deus estabelece uma ordem, uma estruturação. Deus vai trabalhar em nossos corações, transformando a cultura, transformando a educação, transformando o projeto de socialização e também mudando o princípio de adoração. Saímos do velho e somos nova criatura. Se vocês forem associar, é a mesma coisa conosco hoje, né? O que Deus fez com o povo de Israel por meio de Moisés é o que Deus faz. Então o modo operante de Deus é o mesmo. Deus hoje nos tirou da escravidão das trevas. Colossenses 1,13 fala que dele nos libertou do império das trevas e nos transportou, nos levou para o reino do seu amor. Então Deus é a mesma coisa, só que em vez de Moisés, nós temos Jesus. É por isso que Hebreus vai dizer que Jesus é superior a Moisés. E nesse sentido, Jesus, ele nos chama, ele escreve através de homens de Deus a sua palavra, e essa palavra tem o princípio de desconstruir o nosso velho homem, aquela cultura, aquela visão social e aquela religiosidade, né, que não é andar com Deus. Ele vai tirar isso e progressivamente ele vai nos ensinando quem é Deus, por que eu fui formado e como eu devo andar com Deus. E a aliança de Deus que Ele tem conosco, de nos reorganizando, reordenando a nossa vida com Ele. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar muito sobre a teoria e a prática da piedade da vida com Deus. Ao mesmo modo que Deus agiu com Moisés, no povo de Israel, é como Deus trabalha com você hoje. Assim também, a mesma teimosia, coração duro, cabeça dura que o povo de Israel foi, né, no tempo com Moisés e com Deus, a gente tem muita semelhança cristã, né? Então quer dizer que os abraços de Deus em Israel é o mesmo modo de Deus nos abraçar, mas a mesma vara que Deus usava para educar Israel, às vezes precisa usar a mesma vara para nos educar, né, nesse sentido. E Deus é especialista nisso. Por isso que para mim é um grande pedagogo, por isso que assim que é um grande. Ele não precisava fazer nada disso, mas ele, com a sua paciência, a gente chama isso de misericórdia, ele vai dia a dia trabalhando conosco como se fôssemos aquelas crianças bem teimosas, né? É para ele nos trazer de volta essa construção. O nosso texto fala de uma restauração da ordem do novo mundo. A Joana lá atrás, porque esse é um assunto hoje discutido em filosofia, em política, né? Nova ordem mundial. A Joana viu o título do slide e ficou assim: nossa, que legal! Eu disse: calma, que não é. Não é agora, não é. Então não é essa ordem mundial, o reset mundial que estão discutindo por aí. Não, tem a ver com isso. Na verdade, em toda a história, Deus vai fazendo aliança. Ele fez aliança com Adão, ele fez aliança com Noé, é o que nós estamos vendo. Depois ele faz aliança com Abraão, aliança com José, com Isaac, Jacó e José, aliança com Davi, aliança com Salomão, com os reis, com os profetas. E essa aliança ele renova e chega ao seu ápice em Jesus Cristo. Na verdade é uma única aliança que ele vai renovando com seus remanescentes. E cada vez que ele renova, ele insere algo a mais na sua revelação. Por isso também que nós falamos que a revelação, a Bíblia, ela foi escrita de forma progressiva. Deus foi contando as mesmas histórias do seu agir, mas revelando sempre algo a mais, para que a gente possa conhecê-lo melhor. Por isso que toda a Bíblia é a revelação de Deus. E quando nós estudamos toda a Bíblia, nós passamos a conhecer aquilo que Deus propôs em se revelar a nós. Então não é só o novo, é o velho também. E como Adão, ele fez uma organização da ordem social. Com o dilúvio,
e após o dilúvio, era necessário ele reorganizar com a família de Noé, ou trazer novas ordens dessa aliança para reorganizar a sociedade, a cultura e a vida do ser humano, e para isso ele vai inserir nessa aliança alguns elementos novos. Então, se você observar as mesmas ordens e ordenança dado a Noé, que nós vamos ver no texto, ele é muito parecido com as mesmas ordens que Deus deu a Adão e Eva, só que agora ele estabelece algumas coisas a mais. Sabe por quê? Porque a sociedade agora estava diferente da época de quando era com Adão e Eva. Houve uma eliminação, houve um juízo de Deus sobre a face da terra, e agora ele está recomeçando. Aí eu faço uma pergunta para vocês: por que Gênesis 6 fala que Deus, quando do céu olhou e viu que a terra estava contaminada, a total depravação do homem, isso entristeceu o coração de Deus, e Deus mandou juízo em forma de água? Por que Deus não exterminou toda a criação e fez de novo? Ele podia, ele podia zerar, resetar, apagar e começar do zero, fazer um novo Adão, uma nova Eva, um novo jardim, e começar de novo, uma nova chance. Deus podia fazer isso? O que vocês acham? Faz tempo que eu não pergunto para vocês, vocês estão assustados porque... O que vocês acham? Deus podia, vou repetir, Deus podia, ele tinha esse poder de zerar tudo e fazer de novo? O que vocês acham? A resposta parece muito fácil. Ele podia? Se nós partirmos do pressuposto que Deus pode todas as coisas, porque Ele é o Senhor, Ele é o Elohim, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, com sua mão direita sustenta todo o universo, Ele poderia fazer assim e zerar tudo? Poderia. Se nós falássemos que Deus não poderia fazer isso, nós estamos limitando o poder de Deus, certo? Mas ao mesmo tempo Ele não poderia. Aí é confuso, ponto de interrogação, vai dar um trevo, aí chega em casa, você liga para o pastor dizendo: pastor, o que é isso? Pergunta para ele, tá? A minha função é criar dúvidas, vocês tiram dúvida do pastor. Brincadeira. Ele poderia fazer isso porque Ele é Deus, mas sendo Deus, Ele jamais vai deixar de cumprir uma só palavra que Ele diz, senão Ele seria alguém que não confiável, não confiável. Sendo Deus, tudo que Ele promete, tudo que Ele prometeu, Ele faz cumprir. Aí nós trazemos à mente Gênesis 3,15, o que Ele prometeu a Adão, a Eva e a serpente, naquele diálogo com os três, que da semente da mulher, de Eva, um dia nasceria aquele que iria apagar, que iria justificar, que iria regenerar, que iria pisar na cabeça de Satanás, iria derrotá-lo. Então ele disse que da semente de Eva, Gênesis 3,15, Jesus viria. Então, se ele resetasse tudo e começasse do zero, ele seria Deus, ok, mas ele seria um Deus que não cumpre a sua palavra, porque ele zerou, começou de novo. Poderia até nascer Jesus, mas Jesus não veio da semente da mulher. Então, um dos motivos de que Deus preservou preservou Noé e sua família, não é só porque Noé andava com Deus. Aí é outra pergunta, a gente que é mais velho, talvez os novos não vão lembrar dessa propaganda. Tinha propaganda do Ruffles, de batata, e a pergunta era, ela vende mais porque é fresquinha, ou é fresquinha porque vende mais? Então ficava aquela dúvida, aí, mas na escola o professor me perguntava: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Pois para ter a galinha tem que nascer o ovo. Aquela pergunta filosófica,
né, que tem para a criança. Então a pergunta também é essa aqui: Deus poupou a família de Noé porque eles andavam com Deus, ou eles andavam com Deus porque Deus poupava e cuidava da família de Noé? Qual é a troca? Sendo bem presbiteriano, ninguém anda com Deus se Deus não o chamar antes. Ninguém vai ter uma vida com Deus se Deus não o encontrar antes. Uma pregação de um dos domingos à noite é que Deus se apresenta usando métodos, Deus vai se mostrando às pessoas, as pessoas vão sendo envolvidas pelo amor e a manifestação de Deus, e quando ela percebe, ela já está dizendo sim, mas o sim dela é um sim tipo quando tradicionalmente os maridos chegavam, pegavam a aliança, tocavam o joelho no chão e pediam assim, né? Quer namorar, quer casar comigo? E a mulher esperando, já louca, né? Estava encalhada, né? Fazia com a cara de surpresa: sim, eu quero, né? O sim que ela deu, já assim, o sim dela já estava, ó, no coração dela preparada, né? A surpresa era uma surpresa, né? Mas ela estava, se o cara não pede namoro, ela ia pedir, porque já estava programado no coração dela, porque ela foi envolvida no relacionamento. Noé e sua família andavam com Deus porque todo o trabalho de se apresentar, de trabalhar o coração, de virar o coração que é a terra, de plantar a semente, de se revelar, é o amor de Deus. E quando nós estamos andando com Deus, é porque nós estamos reconhecendo o amor desse Deus em se relacionar conosco. Porque todas as vezes que ele encontra, ou ao encontro entre o homem e Deus, o homem e Jesus, foi o próprio Jesus ou o próprio Deus que vai estabelecer, que vai estar no lugar para esse encontro. Então Noé e sua família andavam com Deus, porque Deus escolheu e Deus trabalhava com aquela família. O alvo, o objeto da revelação estava naquela família. Então o propósito principal de Deus poupar a família de Noé não foi porque eles andavam com Deus. O andar é um resultado da ação de Deus. Mas então por quê? É simplesmente Deus tinha que preservar uma família para cumprir a sua palavra. E da descendência de Noé vem Jesus. Isso é muito bom, porque tudo aquilo que Deus prometeu na sua palavra e Deus promete ao seu coração, Ele vai cumprir. Eu posso falhar com vocês, o conselho dessa igreja pode falhar com vocês, o pastor dessa igreja pode falhar com vocês, né? O marido pode falhar com a esposa, mas Deus não falha. Deus não erra. Deus nunca é pego de surpresa. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, e tudo que Ele propôs, e tudo que Ele prometeu, e tudo que Ele quis revelar, Ele faz acontecer. Ele fecha mar e abre mar, Ele move montanhas para cumprir o que Ele prometeu. Por isso, quando estudamos a palavra e encontramos de Deus grandes promessas para a nossa vida, e o céu é uma delas, nós temos que ter a plena convicção de que vai acontecer. Não é porque eu ando com Deus, é porque Deus anda comigo, é porque Ele vai à frente, é porque Ele prometeu, e por causa da sua fidelidade a si mesmo, Ele faz acontecer. Isso é mérito totalmente dele. E é isso que Moisés queria ensinar. O povo de Israel estava para entrar na terra prometida. Aquela terra era uma promessa de Deus, e naquela terra tinha gigantes. É uma terra que manava leite e mel, uma terra fértil, mas tinham gigantes, guerreiros. E os espias que foram, 10 voltaram dizendo: dá não, né? Dá não. Apenas 2, Josué e Caleb, dizem assim: dá sim. Como que dá? Se Deus falou que vai dar, vai dar. 10 estavam contando, confiando nas suas forças, e 2 estavam dizendo: se Deus falou, bora, né? Como? Eu não sei,
Mas se Deus falou, vai acontecer. E aconteceu. Então Moisés estava incentivando, mostrando que Deus sempre restabelece, Deus sempre dá continuidade à organização do seu povo. Então, para essa restauração, nós já vimos, nós estamos falando da continuação do dilúvio. Aqui eles estão saindo do dilúvio, acabou o dilúvio, eles estão agora indo para a terra, e a terra, uma nova família, e a família, nós vamos agora ter que reorganizar esses processos, né? Nós vemos que faz parte da aliança que Deus fez com Noé e seus filhos. Uma coisa interessante, quando você estuda as alianças que Deus faz com os homens, não está só com o homem ou com a mulher. Essa aliança, ele envolve a família. Deus é o Deus da família. Quando Deus faz aliança com Noé, estende essa aliança para a esposa, para os filhos, para as noras, Deus trabalha com família. É por isso que a sociedade de hoje quer destruir tanto a família. Por isso que a sociedade de hoje quer acabar com a questão de relação de homem e mulher, de tipos de casamento, educação de filhos. Satanás quer agir para destruir famílias, porque Deus é o Deus que planeja, que trabalha, que faz aliança, e as bênçãos de Deus é para a família. Deus é o Deus da família. Por isso que nós vemos tantas lutas, tantas guerras travadas no meio da família, porque é o grande alvo de Satanás, principalmente com os filhos, né? Aí dá aquela advertência de novo, né? A gente não pode escapar sem dar aquela reflexão. Pais, ensine os filhos no caminho, e com ele no caminho do Senhor. Porque se vocês ensinarem os seus filhos a conhecerem e andar com Deus, Satanás vai usar o mundo para ensinar os seus filhos a andar com Ele. Isso é muito triste. É isso que Ele quer fazer. Bem, as medidas tomadas para garantir a preservação da espécie. Então Deus agora vai restabelecer essa ordem como continuidade da espécie humana, a sua promessa, né? Então Gênesis 9, de 1 a 17, ele vai renovar os mandatos sociais, culturais e espirituais dessa nova geração, nessa nova sociedade. Primeiro começa com ordem com os animais, com o culto a Deus, e com a aliança, com o símbolo da aliança, que é o arco-íris, que não é símbolo da LGBT. Eles estão usando isso, mas o símbolo veio, nós pegamos primeiro. Eles estão copiando, plagiando e distorcendo. O arco-íris é um símbolo cristão, tá? Usado. Mas vejam bem, eu coloquei com os animais, com o culto a Deus, e com o ser humano, de não mais destruir o mundo. Preste atenção, semelhantemente a Gênesis com Adão e Eva, agora aqui com Noé, existe muita semelhança com o que Apocalipse 20 e Apocalipse 21 fala do novo céu e da nova terra. Deus, quando em Gênesis ele criou todas as coisas, lá no 7º dia, Deus parou e contemplou. A expressão descansou o Senhor, lá no original, nos dá a ideia de que Deus não estava cansado, mas Deus parou, sentou no seu trono e viu toda a criação, tudo que ele fez, e ficou admirando, e viu Deus que isso era muito bom. Então o projeto de Deus, o amor de Deus, o futuro que Deus estabeleceu, não é só para o homem e a mulher. A restauração em Jesus não é só para o homem e a mulher. A Bíblia vai ensinar de que toda a criação de Deus foi afetada pelo pecado e consequências de morte, e em Cristo, ou lá na segunda vinda, Deus vai estabelecer fisicamente, com um novo corpo, a ressurreição, e com a alma glorificada
do homem, então nós seremos fisicamente transformados e a nossa alma será glorificada, transformada. Mas toda a criação que sofreu e sofre a ação do pecado também será restaurada. Aí uma vez alguém perguntou, mas por quê? Eu respondi bem simples assim: se Deus tivesse criado tudo muito bom e o diabo estragou, e Deus salvasse só parte da sua criação, o homem e a mulher, e entregasse o resto para Satanás, a vitória de Deus seria parcial. De certa forma o diabo teria vitória, porque ele acabou, estragando o plano e algo que Deus criou. Deus não perdeu e nunca perderá nada para o diabo. Tudo que o pecado destruiu, Cristo vai restaurar. Por isso que Isaías e depois Apocalipse de João, ele vai falar do novo céu e da nova terra. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deus nunca perdeu e não vai perder nada para Satanás e para o pecado. A misericórdia e a graça e o amor de Deus envolve toda a sua criação, e o reflexo disso é aqui, que Deus vai reorganizar a sociedade em relações humanas, e a relação humana está relacionada com a natureza, os seres vivos, toda a sua criação. Mas continuamos, vamos lermos parcialmente. Verso 1 do capítulo 9. Vocês podem perguntar, tá bom? Mas perguntem perguntas fáceis, a gente sabe responder. As difíceis vocês deixam para a semana que vem, que é o pastor. Verso 1: abençoou Deus a Noé e aos seus filhos, aliança com a família. Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Tá bom até aí. Vejam bem, encher e povoar a terra é a mesma expressão que ele deu a Adão e Eva. Então lá estava iniciando, aqui está reiniciando. Lá é a partir do zero, aqui é a partir do fator 1, o casal, então descendência de Adão. E Deus vai dar a mesma ordem: encher e multiplicar, Ele vai dizer: encha, sede fecundos, multiplicai e encher a terra. A princípio é a mesma ordem, mas o que isso significa? Bem, primeiro, a bênção de Noé era extensiva a seus filhos, então a ideia é de os filhos são a herança do Senhor. Os filhos são as bênçãos da continuidade do plano de Deus para a sua família, Os filhos são bênçãos, Às vezes incomodam bastante, é verdade, Às vezes a varinha é a bênção da casa, Precisa dar uma educada, chamar a atenção. Brincadeira, os filhos são as bênçãos. Nós temos que aprender às vezes de olhar nossos filhos como presente e bênção do Senhor. Eu gosto muito quando a Eliane usa a frase, uma vez, faz tempo que ela não usa, preciso cobrar mais isso dela, Uma vez me perguntaram assim, nossa, o Alex veio lá de São Paulo, veio conhecer você aqui, como que isso aconteceu? Aí eu daí fiquei me achando, Aí ela disse assim: não, o Alex é o presente e a bênção de Deus para a minha vida. Aí eu me achei o máximo, O presente ficou meio estragadinho, está envelhecendo, mas é uma bênção, porque a concepção dela é de que Deus me trouxe de São Paulo para entregar para ela aqui, Eu acho o contrário, eu acho que eu fui presenteado em encontrar ela aqui, E aí disso veio um grande presente, que é o meu filho, que nós educamos, crescemos, vivemos, até chegar alguém, casar e vai embora. Mas essa é a vida, Todo investimento que a gente fez nele financeiramente, agora que ele ia devolver, alguém vem, leva embora e leva o dinheiro junto. Isso se chama casamento, Faz parte da vida. Uma bênção. Família é uma bênção. E a promessa de Deus é uma bênção. Mas eu quero destacar aqui outra coisa importante. Deus prometeu a extensão dessa bênção
para a esposa e para os filhos. Mas para quem que ele falou? Para quem que foi feita a aliança? Ou melhor, com quem foi feita a aliança? Não é o homem da casa. Bem, temos que levar duas coisas em consideração. O meio natural de Deus trabalhar na extensão do cumprimento das suas promessas à família é através do homem. O meio natural. O homem é o sacerdote da casa. O homem é o responsável em educar os filhos e a esposa no caminho do Senhor. O homem é responsável em sentar com a sua família e ler a Bíblia para eles, com eles e orar. O homem é responsável de pegar pela mão e dizer: vamos para a escola dominical, vamos para o culto à noite. O homem é responsável na hora do retiro, chamar a sua família assim: nós vamos acampar lá, vamos dormir no chão duro, vai doer as costas, o banho não é tão caprichado, mas nós vamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. O homem é o responsável por edificar, por ministrar, né, as relações com Deus, com a cultura, com a sociedade. O homem é esse papel. Mas a gente entende que em alguns casos o homem na casa está faltando. Está faltando por causa de uma separação, está faltando por causa de uma viuvez, ou está faltando porque a mulher se rendeu a Cristo e o homem ainda não. E como fica, Alex? Então não tem bênção para a família? Né? Não, gente. Né? Na ausência do homem, né, que ele não é crente ou não está presente, é a mãe, é a mulher que vai ser o canal, né, de abençoar. E nesse caso, a mulher vai ser instrumento para a continuidade dessa bênção que é a família e ainda de testemunhar pelo homem. Aí é mais difícil até, porque na sociedade de hoje, a gente fala muito de feminismo, a gente vemos que parece bênção, mas tem alguns pesos. A mulher, na sociedade de hoje, ela tem colocado nos seus ombros responsabilidades, pesos. Antigamente a mulher cuidava dos filhos, ajudava na casa, cuidava do marido e até trabalhava. Mas com a sociedade moderna, a mulher hoje tem que ser uma ótima esposa, tem que dar conta da casa, tem que educar os filhos e tem que ser agora uma ótima profissional, porque o mercado às vezes é desigual. Então ela tem que ser, e carregou esse peso. E ainda mais agora com a fé, se o marido não é cristão, não está presente, ela ainda assume o sacerdócio da casa, sendo responsável de ensinar, educar, orar pelos filhos e ainda para o maridão. Ela está assumindo o papel dele. É um peso? Claro que é. Isso é responsabilidade. A nossa santidade e a nossa padrão de andar com Deus é nossa responsabilidade. É um peso, mas é um privilégio de poder andar com esse Deus. Mas a aliança, ela é extensiva. Deus chama o homem. Então aqui os homens presentes, aqueles que são casados, pais, aqueles que estão no projeto de casar ou de ser pai, pensa: homem, Deus vai cobrar de você se você não ensina os seus filhos no caminho do Senhor. Deus vai cobrar de você se você não senta com a sua esposa e ministra ao coração dela os cuidados físicos, os cuidados emocionais e afetivos e principalmente o espiritual. Ela é um sujeito integral. Os nossos filhos são sujeitos integrais. Nós precisamos cuidar do todo, e é o papel do homem. Se você não faz isso, você está sendo omisso com a sua família, e a aliança de Deus com a sua família pode ser prejudicada. Não porque Deus não vai cumprir, é que para cumprir Ele tem que usar outros meios, e às vezes esses meios é disciplinar você, para você ser o homem, o pai, o administrador do seu lar. Eu fico feliz, nós, depois da pandemia, nós voltamos a jogar bola. A UPP, a UMP, a UPH, nós sempre colocamos no grupo da UPH e dos jovens. Se você não está em nenhum desses grupos, né, fala comigo, ou da UPH com o Serginho, para a gente inserir você. Muita gente vai chamar individual, então a gente faz a convocação. Nós voltamos a jogar bola, né? Semana passada, na quarta, nós tínhamos assim, alguns senhores mais idosos, eu, Ruth, né, Neri,
né, tentando correr, alguns jovens que não param de correr, né, e alguns filhos jogando bola junto, alguns filhos se sentindo importante, junto com seus pais, padrasto, junto com seus irmãos, envolvido nessas coisas. Aí tem o futebol, lá você aprende regras, aí você ora, você faz estudo bíblico, e para não perder o costume, come, né? O presbiteriano é bom nisso. Mas eu fico feliz, eu nem joguei bola esse quarto passado, mas eu realizo o meu coração quando eu vejo pais, filhos, família, irmãos juntos fazendo qualquer coisa para servir o Senhor e para estar em comunhão com os próximos. Isso para mim é pedagógico, isso alegra meu coração. Sabe por quê? Nós estamos fazendo esse mandato de ser instrumento de bênção para os nossos filhos, para a nossa família. Esse é um dos primeiros projetos de Deus, usar instrumentos naturais para estender essa bênção. Ele começa dando essa ênfase, dizendo que a preocupação dele está com a família. Bem, ser fecundo, fértil. Então, qual é o projeto? Tenho bastante filhos. Vamos fazer filhos. Essa é a ideia. Gente, não vão se empolgar, tá bom? Filha é uma bênção, mas não vão se empolgar. Daí assim, o Alex mandou, vamos lá família, o Alex mandou fazer filhos, vamos fazer filhos, né? No contexto da época, Moisés estava mostrando que para criação, a nova sociedade precisava de pessoas. Se multiplicar, crescer grandemente, é ter bastante filhos, é construir uma sociedade e por fim encher a terra. A ideia é de extensão. Todos os cantos, todos os lugares eram para ser preenchidos. Deus quer que essa nova sociedade fosse grande, fosse numerosa e que fosse espalhada por todos os cantos da terra. Essa primeira ordem não foge muito do que ele fez para Adão e Eva. O que isso significa? Deveriam criar nova sociedade, deveriam estabelecer uma nova cultura, deveriam pesquisar e conhecer a criação e usá-la para bem, da raça humana, preservar e promover o conhecimento de Deus às gerações, preservar a esperança da vinda do filho da mulher. Vamos parar nesses pontos aqui. Bem, Deus tinha alguns propósitos. Essa nova ordem que estava estabelecendo está ligada à velha promessa, Gênesis 3,15. Então agora a ordem é: vamos organizar uma sociedade. Bem, essa sociedade tem uma cultura, a cultura é estabelecida, a arte, a música, utilizar a natureza como ferramenta de sobrevivência. Deus estabelece isso. Ah, sério, Alex? Deus está preocupado com isso? Vocês perguntaram se Deus chegasse para você hoje e falasse assim: Josimar, pega essas madeiras e pega essa, nem maquita não tinha, pega esse machadinho e constrói um barco maior que o Titanic? O Josimar ia dizer, ou o Alex ia dizer: sim senhor, é fácil, eu vou no Google. Ah, lá não tinha Google na época, Vocês perceberam que como foi que Deus deu a capacidade artística para Noé e sua família construir um barco? A capacidade de cuidar de animais de todas as espécies. Bem, a Eliana, vou falar da Eliana de novo. O Lucas era pequeno, ele ganhou um cachorrinho. O cachorrinho morreu engasgado com osso. Aí compramos um peixinho no inverno. A Eliane achou que estava muito frio a água, e sabe o que ela fez? Ela esquentou um pouquinho a água e colocou para deixar a água morna, e o peixinho foi boiando. Aí temos um passarinho, o passarinho ficou fora e morreu congelado. Então nós chegamos à seguinte conclusão: de que o talento da Eliane e o dom não é com os animais. Eu fiquei muito preocupado comigo, eu estava morrendo lá em casa,
Deus capacitou esse homem, essa família, para, além de ser um grande construtor, agora ser um grande, vamos dizer, médico veterinário, para cuidar de toda esses animais. Depois que sai, ele vai fazer o quê? Plantar uma vinha. Talento de agricultor. Essa família, ela dá ideia, ela surge com diversas habilidades que Deus vai distribuindo em construção, em artes, em cuidar de animais, em desenvolver outras coisas, em construir ferramentas, multitalento, Einstein, vamos dizer assim, da construção dessa nova sociedade. Então Deus estava trabalhando em capacitar, em construir essa nova cultura, essa nova modo de sobrevivência, em estabelecer essas novas relações e encher a terra, multiplicar, mas principalmente em ensinar a nova fé, o novo princípio, o novo padrão de culto, o novo padrão de relacionamento, o novo padrão de se buscar a Deus, o novo padrão de família. Ele vai reorganizar isso. E infelizmente mais para frente nós vamos ver que o diabo e o pecado que ainda rodeia o nosso coração vai lutar para distorcer tudo isso. E outra coisa, essa nova sociedade, ela trazia em si a esperança da vinda do Messias, porque ministrado à família de Noé, foi ministrado sobre o Cordeiro de Deus, que viria para esmagar a cabeça de Satanás. A aliança estava baseada na promessa de que um dia uma ordem mundial do novo céu e nova terra iria acontecer, e era como descendente da mulher, Gênesis 3,15, que é Jesus Cristo. Mas vamos avançar. Tudo isso já é tudo conhecido, então não estou falando nada novo, é tudo que vocês já conhecem, bem fácil. Segunda ordenança, versos 2 a 4, diz assim: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as árvores do céu, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, das vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive se vos há para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Aqui é um acréscimo agora, diferentemente de Adão e Eva. Aqui ele vai acrescentar algumas coisas. Deus estabelece o domínio ao homem sobre os seres vivos. Então aqui Deus está dizendo para o homem que Noé e sua família agora vai ter o domínio sobre toda a criação, sobre os animais, sobre os seres vivos, e vai acrescentar algumas coisas. Deus agora vai colocar na cabeça dos animais medo dos homens. Então isso quer dizer que lá no jardim do Éden, Adão e Eva, os animais, viviam pacificamente, e que agora os animais teriam medo dos homens. Então um dos motivos que eu conheço algumas pessoas que têm medo dos animais, tem pavor de cachorro, de gato, mas aqui Deus está dizendo, agora os animais vão fugir, vão se esconder, porque essa nova geração de animais vai ser trabalhada em sua mente, seu coração, podemos dizer assim, e agora eles terão medo do ser humano, terão pavor, vão se esconder do ser humano. Porque Deus vai entregar os seres vivos a Noé e seus filhos para dominá-los e fazer o quê? Domesticar. É a partir de agora que oficialmente Deus vai fazer uma separação praticamente dos animais selváticos e dos domésticos. É a partir de agora que Deus estabelece que antes todos viviam plenamente. Agora oficialmente Deus está dizendo, os animais terão. Mas então antes do dilúvio os animais não fugiam? Já fugiam, por causa da maldade do ser humano. Mas agora passou a ser natureza dos animais fugir do ser humano, e alguns para serem domesticados. Isso vai estabelecer o domínio do homem sobre os animais.
E nesse domesticar tem alguns sentidos. Agora oficialmente é liberado para comer carne. Então eu fiquei pensando nesse texto assim, e ouvindo o pastor Augusto Nicodemos pregar, ele disse uma coisa que eu achei que cabe muito bem para nós presbiterianos, E quando você estiver comendo carne, você deve vibrar, porque isso é uma ordem de Deus. Até para comer carne, nós somos obedientes a Deus, porque Ele disse: agora poder, então liberado para comer carne. Sobrevivência. Aí a pergunta é: mas Alex, por que agora Deus mandou comer carne? Por que essa liberação? Gente, Ele não está dizendo que antes do dilúvio as pessoas não comiam carne. Não, isso já acontecia, mas agora é oficial para comer carne. Era simples. Noé e sua família estavam muito andando com Deus e estavam muito pegos aos princípios de Deus. Ao sair da arca, o que aconteceu? Se ele fosse plantar, esperar a semente crescer, aí colher para comer, eles iriam morrer de fome. Então, no plano de Deus, já no período da eternidade, e agora executando, já planejou que quando o homem saísse, muitos dos animais estariam ali na arca, além dos casais, eram para sobrevivência e sustento da raça humana. Os animais também iriam encher, multiplicar, ser fecundos e encher a terra. E agora Deus poderia cuidar de alguns em casa para fazer a sua alimentação, comer a carne. É uma nova ordem de autorização. Mas Deus precisava renovar isso. Mas a renovação de Deus tem alguns sentidos que nós vamos ver. Não pode comer carne com vida. O sangue agora passa a fazer parte de um símbolo de vida. Então, para um judeu, para um povo antigo, o sangue é o símbolo de vida. Então, você pode comer a carne, mas o animal tem que ser sangrado antes. Você não pode comer a carne com o sangue, porque o sangue passou a ser símbolo de vida. É por causa disso que no culto ao Senhor se estabelece o sacrifício de um animal, do cordeiro, derramar o seu sangue, porque ao tirar o sangue, tira a vida, e com o sangue representa a vida. E pedagogicamente, o que ele está dizendo? Se o sangue é a vida, para tirar a vida, precisa do quê? Tirar o sangue. Para se ter vida, tem que ter o sangue. Aponta para Jesus. Jesus derramou o seu sangue, perdeu sua vida, mas ressuscitou. E agora o sangue de Jesus em nós, ele nos dá vida. É esse o sentido que o Novo Testamento vai falar do novo nascimento, de que o sangue de Cristo aplicado em nós, ele traz vida. E esse ensino pedagógico, ele já começa ensinando na estruturação dessa nova sociedade de Noé, dizendo: o sangue é vida. Antes ele falou que o descendente da mulher vai derramar o sangue. O sangue é vida. Quer dizer que para vocês terem vida, preciso ter o sangue, não de vocês mesmos, mas de alguém que é superior a vocês. Aí que Hebreus vai ensinar isso. Por isso que a Bíblia é fantástica. Quando você começa a estudar a Bíblia e começa a fazer as ligações do novo e do velho, você vê como Deus é fantástico em revelar. Lá para Noé, dizendo, podem sacrificar o animal para comer, mas derrame o sangue, porque ao derramar o sangue representa tirar e ter vida. O que isso significa? Ao dar essa ordem de sacrificar o animal, não dar paulada, não comer o animal, dar uma paulada e comer o animal com sangue, não pegar o animal morto naturalmente e comer a carniça ou comer o resto dos animais, não é para fazer isso. O que Deus está fazendo? Primeiro, Deus está autorizando o ser humano a caçar, mas não ser selvagem. Que interessante. Deus está dizendo: agora vocês podem domesticar animais, criar em casa e comer,
vocês podem caçar, vocês podem pescar, mas isso é com ordem. Vocês estão relacionando na sobrevivência com algo que Deus viu que era muito bom, a sua criação. Então, se nós fôssemos fazer um discurso de pesca esportiva, você pega o peixe e solta, tudo bem. Pescou para comer, tudo bem. Você caçou para comer, tudo bem, está na ordem. Você caçou para brincar? Você vai fazer caça esportiva? Vai matar um animal simplesmente por matar? Porque você acha a ser? Vai amarrar uma bomba no rabo do gato? As crianças faziam isso. Vai jogar pedra no cachorro? Cuidado, a ordem de Deus não é fazer isso não. É divertido, mas não é fazer não. A relação com os animais tem a ver com a nossa sobrevivência, e existe uma ordem para fazer isso. É por isso que Levíticos e o povo judeu, existiam muitas restrições e muitas ordens de leis sobre a comida, porque a preocupação com a gestão do homem com a natureza, os animais, é muito sério, porque tudo isso envolve o plano de Deus na criação. Preparar Noé e seus descendentes para valorizar o sangue e não derramar sangue em vão. Esse sangue vai ter uma aplicação maior que vem no próximo passo. O sangue é renovado nas leis no culto. As ordens de Levítico e as ordens para o culto de ter o sangue do cordeiro é um símbolo de que começa a ser educado com Noé. Aponta para o sacrifício de Jesus, que vai derramar o seu sangue na cruz, como nós já falamos. Bem, terceira ordenança, pena de morte. Aqui, se nós fôssemos só discutir isso aqui, nós teríamos muita discussão. Eu não vou entrar aqui na discussão se nós devemos apoiar a pena de morte ou não, porque o texto aqui, naquele momento, Deus é que vai instituir a pena de morte, naquele contexto, tá? Outro contexto, outra discussão. Mas aqui no verso 5 ao 7, acompanhe comigo ali, rapidamente. Certamente requerereis o vosso sangue e o sangue da vossa vida, de todo animal requerereis, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requerereis vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Amados, pena de morte estabelecida ali para Deus é simplesmente preservação da vida. Eu coloquei aí a palavra pena de morte porque ela é polêmica mesmo, mas a palavra mais correta é preservação da vida. Veja bem, se Deus fez um projeto, Noé, sua esposa, os filhos que são casados, agora vocês casais, sejam férteis, enchem a terra, multipliquem grandemente, façam uma grande expansão. Qual é o meio que Satanás vai usar para barrar a expansão e o crescimento das famílias? O que é oposição à vida? A morte. Pensa, nós temos ali 4 casais. Se começa a matar, ou depois de algum tempo, alguns casais e começam, a morte é oposição à expansão da vida. Então, para preservar a ação de Deus com a família, Deus estabelece que tem algumas regras, de que não se tira a vida de ninguém. Primeiro, não se tira a vida de animais por prazer, para o hobby. Deus vai cobrar isso. Mas você não vai matar ninguém, outra pessoa, porque tentar matar, o assassinato vai contra naquele contexto do projeto de Deus de expansão, de encher a terra. E Deus estabelece algumas regras. Qual a principal regra? Quem tirar a vida do outro, alguém tirará a sua vida. Mas Alex, não faz sentido. Então um morre, outro mata o outro. Não, a ideia não é essa. A ideia é preservar a vida, dizendo, não faça isso, porque você vai ser contra os princípios de Deus. Bem, assassinato premeditado será julgado por Deus,
Sim. Legítima defesa? Não. Está se defendendo preservação à vida, princípio de lei. Né? Acidente? Não. Né? Acidente é acidente. Matar para comer será julgado? Não. É uma ordem de Deus. Matar por esporte ou crueldade? Sim. Será disciplinado por Deus. Né? Isso significa que somente Deus tem poder sobre a vida. Gente, Deus é quem dá, Deus é quem tira. Essa é a frase que a gente usa, não é verdade? Mas agora está dizendo que Deus é quem dá a ordem e Deus permite a execução da sua ordem. Eu quero destacar uma coisa aqui, nosso tempo está quase acabando. Aqui nasce o princípio do magistrado. Aqui nasce a ideia de alguém julgar justiça de Deus sobre outro alguém. Com Noé, nessa nova ordem, ele estava dizendo: vamos estabelecer aqui uma regra. Se alguém descumprir a minha palavra, ele vai ter que passar por um tribunal que eu vou estabelecer, e nesse caso é os patriarcas, né? E eu vou fazer o quê? Eu vou colocar alguém para julgar sobre outras pessoas, o juiz. Detalhe, aqui nasce o princípio de que Deus é o supremo juiz que vai julgar todas as coisas, e que Ele estabeleceu uma ordem mundial para que façam o trabalho de gerenciamento do bem-estar social e da justiça dentro dos princípios de Deus. Ele vai criar aqui o embrião do que nós temos hoje de juiz e de justiça, mas aqui no princípio das leis de Deus. Infelizmente hoje as nossas leis estão indo em oposição muitas vezes com as leis de Deus, e os julgamentos são muito mais afastando dos princípios de Deus do que renovando essa aliança. Deus é o Criador, então por que não matar as pessoas? Porque Deus é o autor e o juiz. Segundo, todo ser humano é semelhante a nós. Nós somos criados iguais, de imagem e semelhança. Aqui tem um detalhe legal, que quem trabalha aí com preconceitos de etnia, preconceitos de gênero, preconceitos contra as minorias, as maiorias e as minorias, aqui é a ideia de que todos nós somos criados iguais perante Deus. Todos nós somos imagens e semelhanças e somos valorizados por Deus, independente da nossa cor, do nosso tamanho, do nosso gênero, tudo mais. Para Deus nós somos tão importantes como homem e mulher, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós é que criamos diferenças demais para ficar brigando por aqui. Não matar, por quê? Eu vou atentar contra a criação de Deus, e agora está dizendo que toda a natureza é muito boa, e é dele, e ele vai restaurar, e é ele quem cuida. Não somos nós que vamos ficar destruindo. Assassinato impede a primeira ordenança, encher e multiplicar a terra, e Deus estava querendo quebrar isso para dar continuidade à sua promessa. Deus agindo na história e por meio da história. A causa do dilúvio foi a grande violência na terra. Isso foi uma vez. Então Deus cria o magistrado em Noé para punir e sentenciar a terra. Vejam bem, qual foi o juiz e a sentença no dilúvio? Deus julgou a terra e Deus executou o juízo na terra, o dilúvio. E Deus colocou o arco-íris dizendo: não mais farei assim, vou mudar o método. Então como que eu vou fazer? Eu não vou mais destruir a terra com o dilúvio, mas eu vou colocar agora quem vai julgar a terra me representando. É o sistema de justiça que nós vamos ter. Deus estabelece esse padrão de justiça. E aí os presbiterianos ficam felizes, que foi aprovado o pastor presbiteriano, acho que Mendonça, como juiz, como algo que tem essa representação. E uma das suas falas foi que nós evangélicos estamos contribuindo para a justiça do nosso país. Que justiça? De um princípio de que Deus é o nosso Senhor. Quarta ordenança, para terminar:
Deus restabelece a aliança com sua criação, no 8:17, para vocês lerem em casa. A aliança é entre duas partes. No Oriente, a aliança era unilateral, né? Uma pessoa, um senhor de escravos, fazia um contrato de trabalho com o seu empregado. Ele fazia o quê? Ele mandava e outro obedecia, né? O casamento da época acontecia que o homem era o responsável, a mulher só submissa. E com relação com Deus, né, ela acontece diferente. Deus é o Senhor e estabelece os princípios, mas chama o ser humano para se relacionar e cumprir um papel no seu mandato social. Deus estabelece isso, faz aliança, uma aliança com Noé e seus descendentes e animais. O plano de Deus é para toda a criação, né? Não mais destruirá com água, né? O mundo não vai mais acabar com água. A próxima promessa é com fogo, né? Lá Gênesis, Apocalipse 21 vai falar do juízo final, do grande trono branco do Senhor, onde todos serão julgados, e um à esquerda para o céu e outro para a direita, lago de fogo e enxofre junto com Satanás. Aí ele vai criar um novo céu e nova terra para aqueles que ressuscitaram com Cristo, né, habitem com Ele eternamente, com fogo, mas não com água. Esse sinal dessa aliança era o arco-íris. Quando Deus faz uma aliança com Adão, Deus estabelece um sinal. Quando faz com Noé, estabelece outro sinal. Com Abraão, um sinal, né? A circuncisão é o símbolo de uma aliança. O arco-íris é o símbolo dessa aliança. E Jesus Cristo, o sangue que nós temos hoje, a ceia, que é o pão e o vinho, é o símbolo da nova aliança. Então, quando nós participamos da Santa Ceia aqui na igreja, nós estamos relembrando não só o que Cristo fez na cruz, mas nós estamos trazendo à memória uma aliança que Yahvé, Deus, fez conosco. E o símbolo dessa aliança é o sangue de Cristo, o pão e o suco de uva, o vinho. Ele é um símbolo de aliança. O arco-íris é o símbolo da aliança com Noé, que o mundo não mais acabaria em água. A aliança eterna com toda a criação, nova terra. O que isso significa, para a gente terminar? A primeira aliança servia para tranquilizar a sobrevivência. Essa aliança com Noé servia para quê? Calma, eu já julguei e agora eu vou preservar vocês, né? Garantir a preservar a vida. Deus estava cumprindo os seus planos e suas palavras eternamente. Conclusão: Moisés quer ensinar os israelitas que estavam para entrar em Canaã o quê? Que Deus havia dado a terra como sustento, inclusive a terra de Canaã. Do mesmo modo que Deus deu a gestão dos animais da terra a Noé, Deus vai dar a gestão de Canaã ao povo de Israel. A mesma aliança lá é a mesma aliança aqui. A mesma aliança hoje conosco, Deus vai nos dar uma nova terra, um novo céu, que é morar com Ele eterno. Deus da aliança, isso é fantástico. A vida humana deve ser santa e respeitada, né? Um princípio daqui da aliança é que Deus respeita a vida, e nós temos que preservar e respeitar a vida. É por isso que a Bíblia manda: orai, vigiai, orar até mesmo pelos vossos inimigos, né? Perdoar, restabelecer a relação, até mesmo com aqueles que têm ofendido, né? É a ordem de restabelecimento social do amor. Deus não vai mais destruir como o dilúvio. Canaã estava assim segura, né? Assim, Deus vai permitir que eles mudem o estado de Canaã, transformem, e Deus não vai exercer, porque Canaã estava tão pecado com Israel como estava a terra no dilúvio. Olha que interessante, Moisés conta a história dizendo: lá no dilúvio Deus olhou do céu e viu o povo pecando, e Deus julgou com água. Canaã, vocês vão morar, estava igualzinha, mas Deus não vai mais derrubar água. Agora o agente transformador não é o dilúvio. O dilúvio para mudar a história são vocês, Israel. Olha que interessante. Moisés está escrevendo para dizer, eu vou enfatizar isso para a gente acabar, tá? Moisés estava dizendo:
Deus olhou para a terra e viu a terra em pecado, e Deus pesou a mão. Agora nós estamos chegando em Canaã, Israel com Moisés. O povo está em pecado, mas Deus não vai pesar a mão com o dilúvio. Vocês, Israel, vão transformar Canaã, e transformaram. Irmãos, Deus não vai hoje acabar a nossa colônia vivida com o dilúvio. Você, crente em Cristo, e nós da igreja presbiteriana, somos o Israel que temos o papel de transformar a nossa sociedade. Esse é o nosso papel: transformar minha casa, minha família, meus amigos, a minha sociedade. Esse é o projeto de Deus. Enfim, terminamos. Bem, nova ordem mundial é Deus estabelecer, e o instrumento para organizar isso agora era a família de Noé, foi a família de Moisés, agora é a sua família. É assim que Deus trabalha, mudando os tempos, as histórias, os personagens, mas o modo operante de Deus é o mesmo. Então você hoje, minha irmã, meu irmão, você é um instrumento de Deus para ir e ser bênção, encher e multiplicar a terra com filhos. Amém. Tem muitos que já fizeram isso, bastante. Mas agora é encher e multiplicar a terra com quem? Com filhos na fé. Porque sabe quem gera ovelha? Não é o pastor. O pastor cuida. Ovelha gera ovelha.